Eu não vou nem fazer apresentações. Sendo sincero, eu tô cansado. E sobre o vídeo de Kingdom Hearts 1, saiba que tá quase terminado. A edição tá complicada, mas vai sair. No mais, vamos ao assunto da vez. Essa adaptação da Netflix de Devil May Cry é medíocre. De medíocre pra ruim, pra ser sincero. E essa cultura da internet e da pós-verdade de que, abre aspas, ai, mas você tem que entender que quem vai gostar, e você deveria aproveitar mais as coisas. Para, gente, para com esse argumento cretino. Essa atitude imbecilizante é cansativa e, sendo sincero, ela impede de verdade que algum diálogo real ou alguma crítica seja feita. Afinal, tudo passa a ser afago de alguns artistas queridinhos do mercado e por parte da crítica especializada, ela só se move única e exclusivamente por manchetes tendenciosas, jargões vazios e generalizações injustas. Mas também, antes que eu me perfaça demais, vou deixar claro uma coisa. Você é livre para gostar de coisa medíocre se você quiser. Eu também gosto de vários. Mas ao mesmo tempo que você é livre de gostar de coisa medíocre, eu também sou livre para não gostar e explicar o porquê. E como consumidor, também demandar um produto melhor. Né? Que certos conteúdos sejam mais do que só medíocres. E que dizer apenas que eu sou um chato que não aproveito nada, isso aí é só uma positividade tóxica, que é um conceito mercadológico que é incentivado pelos donos dos estúdios para que você gaste mais nos streamings ou nos produtos em questão, recebendo menos, né? E eu sei que existe uma diferença por se tratar de arte, mas sendo sincero, quem gostou da série não dá razão alguma, é simplesmente achei legal. E quem não gostou, quando a gente tenta explicar o porquê é ruim, a gente é tirado de maluco. Por quê? Porque tem alguns malucos de fato que estão falando várias merda. Mas sendo sincero, não é o meu caso. Não foi o caso do Narras do Narrativando, nem o caso do Mr. Garcia. Nem o caso do Blader também, que nem fez vídeo, mas postou no Twitter dizendo que achou a série ruim, e ela é terrível mesmo. E vejam bem, citando aqui de novo o Narras do Narrativando e o Mr. Garcia. Um deles fez uma crítica totalmente sem adereçar ao material original, e o outro fez adereçando ao material original. E ambos eles pontificaram muito bem no porquê, na perspectiva técnica deles, o porquê que essa série ela é tão ruim como produto original ou adaptação. No meu caso aqui, eu não vou me limitar, tá bom? Esse vídeo ele tá mais para um desabafo com algumas observações críticas e pontuações, tendo como premissa essa série sendo uma adaptação. Porque, sim, se você pesquisar e você for na rede social lá do Adi Shankar, no X, e ele é o responsável por essa bomba, ele falou de peito cheio que era um projeto que deveria ser fiel ao material original, além também de que ele cantou de galo, dizendo que tinha informações privilegiadas cedidas pela Capcom para ele, quase como uma criança que fica abanando o brinquedo novo dela na cara de outra criança. E mesmo assim, o resultado desse trabalho passa a ser uma crítica anacrônica ao governo Bush e políticas de guerra por procuração americanas e ao neopentecostalismo. Mas tudo isso sendo feito com a sutileza paquidérmica, né? Parece um animal com raiva atacando. Enfim, e conseguiu falhar miseravelmente na hora de gerar algum tipo de empatia para supostas vítimas da história, só conseguindo gerar antipatia pelos heróis e causando um senso de ridículo que alguns vilões apresentam, né? Porque eles são só caricaturas. E olha, uma coisa interessante também falando disso é que bons escritores geralmente entendem que existem momentos certos para fazer caricaturas e momentos errados. Geralmente, quando você quer ser levado a sério, a caricatura é algo a se evitar. Vide a simplicidade que algumas histórias de super-herói tendem a fazer com problemas complexos. Né? Tem a simplificação estúpida que eles fazem com alguns problemas complexos. E como isso empurra os leitores a noções muito estúpidas e limitadas da realidade. Né? Às vezes muito problemáticas. Sem levar em conta também que aquele momento é preciso avaliar se cabe a caricatura ou não, se vale a piada ou não. O meu ponto é que essa série ela é isso, ela é só uma caricatura, ela é caricata, ela é cínica, ela simplesmente tentou idiotizar práticas colonialistas dos Estados Unidos numa intenção juvenil de dizer, olha só gente, isso é muito ruim, como se as pessoas não soubessem disso. E o problema é que na narrativa, você só dizer, gente, isso aqui é ruim, não funciona, tá? Deixar isso claro, tá? Não houve seriedade ao se tratar dos assuntos e da alegoria de dizer que os demônios, ou então como a série chama, Macaianos, são apenas um povo oprimido e refugiado, né? E isso a custo de um comentário de nível adolescente de uau, a humanidade é malvada. Numa cena ridícula tocando Green Day no fundo, é ridículo. Será que é só eu que achei ofensivo os caras terem transformado os vilões da série original, que são os demônios, num grupo inocente
a ponto até de ter uma animação com estética fofinha e dramática para fazer aquele background genérico e triste de um dos vilões da série, sabe, fazendo essa alegoria cretina a povos como os palestinos ou os curdos, ou qualquer outro povo que na nossa realidade está vivendo uma situação de sobrevivência de zona de guerra que é terrível e, sabe, é ofensivo, gente. Eu não consigo ver de outra forma. Por que não fazer isso com os próprios humanos da série? Como a série original faz, né? Como os jogos originais fazem, né? É aí que não me desce. E os aspectos dessa série, né? É nesse momento que a série se torna, pra mim, impossível de não comparar com o material original, tá bom? Mas enfim, já entrando no meu âmbito principal, a série, de novo, foi divulgada como uma adaptação, mas que depois foi apresentada, sabe, só como essa obra vagamente inspirada na original, que faz o que faz com o material original, só usando ele de muleta, tirando todos os significados e símbolos, né, que ele tem, unicamente para fazer referências em relação a esse dito material, que se recusa a seguir no que importa de fato, né? Perdendo, novamente, repito, perdendo esses significados e símbolos pela mera estilística e jogando fora toda e qualquer profundidade possível que eles têm, tentando acertar, novamente, repito, pela crítica cínica, que poderia ser feita com qualquer franquia, ou então, seria melhor, no caso, uma criação original dos produtores, mostrando que nesse caso o nome ele só é usado pura e simplesmente porque ele tem notoriedade. Vide os demônios Agni e Rudra, que na série original são guardiões de um portal na Torre Temenigu, que devem ficar lá para impedir quem tente cruzar, cujo as suas cabeças são os pomos das suas espadas, tornando eles, né, demônios com visuais bem interessantes. Só que aí na série animada eles só são ogros genéricos com espadas mágicas. Ou então, o outro personagem também, o outro vilão, que é o Cavalier Ângelo, que na série original, no jogo, ele é uma criação do Urizen, né, no Devil May Cry 5, que é feito a partir das memórias traumáticas que ele tem quando ele era Nelo Ângelo, né? E ele tem esses poderes mágicos elétricos que ele tem, porque ele é, né, esse demônio, ele é uma prisão feita para selar a Trish, né? Só que na série, o Cavaleiro Ângelo ele é só um demônio cavaleiro de visual interessante. Aí, de novo, repito, é a estética sequestrada, perdendo seu significado e sua dramática, porque eles são jogados fora, né? O maior sinal disso tudo é o arco da Lady, que, primordialmente no material original, ela não foi feita para ser uma Power Girl badass, né? Ela não é super arrogante nem intrinsecamente antipática, como na animação. A Lady, no original, é uma garota com desejo de vingança contra seu pai, que é um homem de caráter nulo, que é arrogante, prepotente e ganancioso, e que fez um ritual sacrificando a sua esposa para conseguir poder demoníaco, a fim de manipular os filhos de Esparda para abrir a Temenigru, que é o ponto de conexão entre o mundo humano e o mundo demoníaco, porque o Arkan queria roubar a espada do Esparda, que é a Force Edge, para ele poder se tornar um deus na visão deturpada dele. A Lady junta algumas armas e vai atrás do pai dela, e mesmo sendo muito habilidosa, ela ainda tem sufoco com os demônios mais fracos da história. Sendo que a todo tempo, a todo momento, aliás, ela foge, né, ou ela evita o conflito contra demônios mais fortes. Isso quando ela não passa depois do Dante ter lidado com alguns dos bosses. E por quê? Né? Isso tem uma razão. A razão é, ela é fraca, como a humanidade é fraca, perante aos demônios nessa questão. Não à toa o Sparda, na história lá do lore, no background, o Sparda trai os seus semelhantes, porque ele percebe esse desbalanceamento, né? Ele, como um cavaleiro guerreiro, percebe essa falta de honra, de justiça, e aí ele vai e trai e escolhe proteger a humanidade, porque ele vê na humanidade as virtudes que ele também tem, que ele começa a cultivar, né? A Lady, no arco original dela, tá arriscando tudo, tentando lidar com tudo sozinha, e a cada momento sendo apresentada com os reveses das escolhas dela. E esses reveses são: não, ela não vai triunfar dessa forma, e que essa vingança não vai livrar ela do que ela realmente está sentindo. Além também dos fatos de que ela ir atrás do Arkan foi manipulação dele. O pai dela fez o que fez e ainda manipulou ela, porque ele precisava dela viva, já que o sangue dela precisava ser usado na liberação da Temenigru, já que ela é descendente de uma sacerdotisa que o Sparda, há muitos milênios atrás, usou para selar a torre, né? E o único jeito que ela tem para sair viva dessa situação é se ela contar com a ajuda de outras pessoas, no caso do Dante. Não à toa o embate que ela tem contra ele mostra que ela não tem chance alguma com ele, porque os reflexos e habilidades naturais dele vão muito além da capacidade de qualquer humano que não esteja usando uma Devil Arm, mesmo que ele não esteja levando a situação a sério. Não há treinamento ou equipamento humano que desbanque isso, né? O Dante, inclusive, tenta, através das interações dele com ela, dissuadi-la dela se sacrificar à toa, né? Falando que ela deve viver por alguma razão melhor do que só vingança.
que ele promete que vai ir atrás do pai dela e que vai dar a ele o que ele merece. E aí assim, depois que o Arkham perde a luta para os gêmeos, ele ainda tenta manipular a Lady, né? Só que ela vai dar um fim nele, ainda por vingança, mas também porque era uma forma dela cortar ela dessa vida pretérita dela, dessa vida de trauma dela passada, e ela vai e muda o nome dela de Mary para Lady. Não à toa, após isso, né, depois de tudo que isso acontece, ela parece muito mais calma, né, muito mais carismática, mais compreensiva, e ela conversa com o Dante no final de DMC3 e ela diz até aquela famosa frase, né, que virou um dos quotes famosos do jogo, que é: mesmo demônios podem chorar ao perderem um ente querido, né? E o Dante, é claro, ele nega de início também, né, por ego, mas também porque ele entende, ele ainda entende a separação de demônio e humano como se fosse uma coisa absoluta, né? Até porque é só nos eventos do Devil May Cry 1 que ele vai aprender que quando um humano abre mão das virtudes e abraça os vícios, como o Arkham faz, né? Como o culto da espada de DMC4 também faz, eles se tornam mais demônios, e quando um demônio abraça as virtudes e abre a mão de seus vícios, aos poucos ele se aproxima da humanidade, né? Algo que ele observa em Trish, né? Que, né, foi feita a imagem da mãe do Dante, da Eva, e é por isso que ele, no momento da história, oferece misericórdia, né, a ela, e isso faz ela aos poucos começar a compreender o valor de se importar com alguém e afins, né? E isso vem a solidificar no futuro do jogo a relação dos dois, que é uma relação de amizade muito complicada, né? A Lady, inclusive, quando ela volta lá no anime de 2007, que os eventos se passam depois de Devil May Cry 1, ela retorna ainda como uma Devil Hunter, né? Mas ela está muito mais esperta. Não à toa, ela vem cobrar a dívida do Dante, que ele está devendo para ela, e a chance que ela dá a ele a pagar essa dívida é sempre dando a ele um contrato muito complicado que ela sozinha não vai conseguir lidar, né? E também vale dizer, ela tá sempre mais sisuda, né? Ela tá menos séria, ela até faz piadas, ela tá mais, sabe, com um ar mais leve. Por quê? Porque ela já se livrou daquele peso que ela carrega nos eventos de Devil May Cry 3, né? E aí na história, assim que ela firma uma amizade com a Trish, que é a verdadeira Power Girl da série, porque ela é uma demônia, ela tem superpoderes, né? Elas passam a trabalhar juntas, né? E aí a Trish passa a ser essa powerhouse, né? Quem lida com força bruta, enquanto a Lady lida com o cérebro, né? E aí de novo repete a temática de que você tem um demônio sendo heróico e ajudando um humano, né? E isso segue até o final de Devil May Cry 5. Indo agora também falar agora do Elefante Azul da série, que é essa versão da Lady Super Soldado. Basicamente, na história, ela é resumida a uma espécie de policial especial, que também é cadelinha do governo dos Estados Unidos, junto com os outros heróis à esquerda, que são aqueles personagens irrelevantes da Dark Con, né? Que só servem para tomar tempo de tela e morrer pros monstros da série, né? E o papel deles é supostamente serem caçadores de demônio, mas no fim eles são resumidos a policiais do ICE, né? Que para quem não sabe são os policiais da fronteira dos Estados Unidos, que geralmente funcionam com quase num estado de lei marcial meio estranho, né? Na série, a Lady, ela quer ser uma caçadora de demônios desde criança, o que não faz sentido nenhum, até porque isso é antes mesmo dela descobrir que o pai dela, o Arkham, tá tentando virar um. Na série animada eu real não sei o que eles fizeram com o Arkham. Ele é apresentado como uma espécie de pesquisador aficionado e, enfim, quando ele faz lá o ritual e ele toma lá o sangue demoníaco, o que acontece é que ele vira um Nosferatu, aí ele mata a mãe da Lady e é isso. Ele morre num incêndio. De novo, diminuindo muito essa ameaça que as criaturas da noite representavam, né? E aí, depois disso, ela passa a ser essa caricatura, né, de uma pessoa racista por alienação, porque é isso que a história tá querendo dizer, essa história da série tá querendo dizer. E é isso, e ela tem poder tirado do éter, porque ela tem aqueles equipamentos que ela tem. E veja bem, podem até ser interessantes, né? Na série original dos jogos, ela tem equipamentos feitos por humanos, mas geralmente eles estão utilizando alguma coisa demoníaca junto, quase uma alquimia, né? A não ser, sei lá, a Red Queen, mas ainda assim é uma tecnologia muito louca que, tipo, não humanos não conseguem usar. O Nero consegue porque ele tem poder demoníaco, porque é uma arma, uma espada com turbina. Um ser humano ia tentar fazer alguma coisa e ia sair voando, né? Mas enfim, ela vira essa caricatura estúpida, e ela tem aquele uniforme ridículo do Capitão Comando, que dá superpoderes a ela, e aquela bala com suco antidemônio que é hit kill, né? Que acaba com basicamente qualquer um dos inimigos da hit kill, né? E aí, de novo, faz o perigo representado por esses demônios perder esse senso de urgência em 100 vezes, né? O que é diferente nos jogos, porque ser um Devil Hunter é um trampo de pouca gente. Ou seja, é claramente uma saída fraca de roteiro para dar poder a uma personagem que originalmente não é uma powerhouse, não é para ser poderosa. Já que, sem isso, a história da série não ocorre. E para além disso, o Adi Shankar ele joga fora toda a coerência narrativa dele
quando ele cria uma cena onde o Dante desvia de tipo 500 tiros, né? Tipo, gente atirando com metralhadoras automáticas pra ele, né? E ele desvia de todas as balas sem tomar um hit algum, né? E isso é tipo um feito absurdo se você for levar nível de poder dentro de uma história. Mas aí a bala dela, ele não desvia. Aí por quê? Porque o tiro dela é mais rápido do que você desviar de 500 balas, né? Ao mesmo tempo. É aí que, tipo, as coisas começam a ficar ridículas, né? O Dante, ele é o cara que ele toma um tiro de escopeta no peito, aí explode o peito dele, e ele mal sente, mas ele é paralisado com uma bala taser, né? Isso não convence, gente. Não convence de forma alguma. É como eu escrever um personagem numa história onde ele é atropelado por 19 carros e ele sobrevive, mas aí vem uma criança e joga uma pedra do tamanho de uma moeda de 10 centavos, arremessa nele, bate no braço dele e ele morre instantaneamente. Sem eu explicar nada previamente, né? Sei lá, se eu tivesse explicado que ele tem alguma fraqueza a cobre ou a crianças, até pode fazer sentido, né? E eu sei que é um exemplo esdrúxulo, mas o que eu quero dizer é que na narrativa é preciso preparação, execução e consequência. E não tem nesse caso. É simplesmente jogado na sua cara. E mesmo que eles ainda tentem ali explicar que essa bala tem ali uma propriedade anti-demônios, de novo, a troco de quê? De perder todo o senso de urgência que essas criaturas causam no enredo. Porque eles eram para ser perigosos e ninguém se machuca, né? Só aqueles personagens irrelevantes que ainda por cima tinham a droga daquela bala. Então, é isso, fica nessa indecisão constante de eles são capazes ou não, né? A todo momento a escrita ela depende dessa conveniência e da aceitação do público, né? E o que ela oferece em troca de você aceitar? É o potencial de que algumas cenas de luta vão ser interessantes. E elas até são, né? Algumas até são. Mas isso tudo fica ridículo porque o Dante tem uma luta titânica, mostrando muitas dificuldades contra o Rudra usando o Devil Trigger. Só que aí a Lady vai lá, usa aquela bala mágica e mata ele instantaneamente. De novo, criando essa tensão artificial que ela é resolvida muito facilmente porque, abre aspas, uau, a Lady é muito foda, fecha aspas, né? Ou seja, você coloca um personagem em detrimento do outro sem você dar uma justificativa que faça sentido, né? É fraco, pura e simplesmente é fraco. Como eu disse, aliás, é medíocre. Não é bom nem ruim. Fica nessa meiuca, né? Esperando a aceitação alheia, porque, de novo, eles esperam isso do público. Eles esperam que você aceite migalhas e pare de sonhar com o pão inteiro, né? E aí daí também, outras coisas que são um pouco mais razoáveis, que seriam o arco do coelho, acontecem e tal, e até interessante. Mas como ele é parte dessa coisa toda no geral, perde muito impacto pra mim, né? E mesmo sendo um arco interessante, não afeta o balanço geral da obra. Ou seja, o resultado continua sendo medíocre. Inclusive, outra coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre essa cretinice que algumas pessoas que dizem gostar da série dos jogos, que dizem que a história dos... não existe história nos jogos, né? Você que diz isso, você é ridículo. Porque mesmo eu estando sendo hiperbólico aqui, com as minhas reclamações, não chega no nível da hipérbole que vocês estão falando quando vocês dizem que o jogo não tem história. Porque isso é falha de você, que não leu a legenda e pulou as cutscenes. O fato de que você não prestou atenção em algo não muda que aquele algo está ali, como o enredo da história. E vale também dizer aqui numa analogia que simples não quer dizer ruim e que complexo não quer dizer bom. O enredo da série ele é complexo por prótese, por artificialidade. Ou seja, não gruda, não cola, né? Como eu expliquei mais acima, por que ele é pseudo-complexo, vamos dizer assim? Porque ele tenta misturar o que deveria ser uma história simples sobre personagens lidando com traumas emocionais, e ele tenta misturar isso com contextos sociopolíticos que são muito complexos para causar um drama de tons de cinza, e ele falha miseravelmente nisso, né? Com uma execução questionável. E agora, os enredos dos jogos, eles são simples, mas eles se mantêm concisos e eles têm um mínimo de retcons através dos títulos, né? E eles conseguem sintetizar muito bem o drama pessoal desses personagens, assim como o drama interpessoal deles, e abordando as temáticas através da teatralidade, da performance, do estilo e do exagero, que é o que o jogo tenta oferecer através do hack and slash, né? Eu faço aqui a comparação. Imagina que um prato simples como arroz, feijão, farofa e bife à milanesa, né? E o que é? É um prato simples, mas ele é muito gostoso. Se bem feito, é gostoso. Já um bife Wellington, que é um prato complexo e que demora para fazer, se você errar, dá muito errado e fica uma merda. E não importa que ele é complexo de fazer. Você fez errado, fica ruim, né? Assim como o prato simples também, se você faz errado, você fica ruim. Só que vale dizer, geralmente se tenta fazer algo complexo quando você já tem mais experiência. E falta muito disso aqui para quem roteirizou essa série. Pelo menos por parte de novo, falta muito dessa experiência na parte dos roteiristas e dos produtores. Porque pelo menos na parte visual a série tá interessante. Pelo menos aonde ele toca o 2D. Porque quando vem o 3D é sofrível, né?
E além disso, eu vou me recusar aqui a falar sobre o Virgil, primeiro porque ele é meu personagem preferido da série, e de novo, como a série, ela se apresentou como uma adaptação, e aí a série vai e coloca ele como um pau mandado do Mundus, mesmo que possa ser ele só armando um plano. Só que isso me deixa puto, porque novamente, numa adaptação se respeita o cerne até dos personagens, deve ser mantido. E o Virgil original nunca agiria dessa forma, não faz jus ao personagem dele, né? Além disso, venho aqui deixar aqui explicado também outra coisa. O Devil May Cry Remake, ou Remaster, ou Reimaginação, lá de 2013, ele é isso, ele foi anunciado como uma reimaginação. E o que é uma reimaginação? É um projeto que vem e pega conceitos do original, só que ele tem o intuito de mudar a apresentação desses fatores, né, e desses significados, onde essas mudanças dos personagens elas são não só propositais, como elas afetam tanto o visual quanto o interno, que é o que esse jogo 2013 fez, né? E pra mim, fazer isso tá tudo bem. Por mais que esse jogo tenha uma história também meio bunda, né? Mas o jogo ele é bom e para o que ele se propõe, foi interessante. Só que essa série, no intento, de novo, eu tenho que ter, assim, ó, o intento dessa série é supostamente seria ser uma adaptação. Só que não é. A gente vê agora que é uma reimaginação que pega tudo do original como muleta, inclusive os visuais. E aí por quê? Porque ela não teve coragem de se apresentar como uma reimaginação. Por quê? Porque se ela se apresentasse desse jeito, não ia ter um terço da atenção que ela teve. Mas enfim, eu não tenho muito mais o que dizer. Se você gostou, gostou, parabéns. Fique feliz porque vai ter uma segunda temporada. Eu achei péssimo e vou rejogar o Devil May Cry 5 porque é um jogo incrível. Enfim, já reclamei que tinha que reclamar, 22 minutos de vídeo. Agradeço a atenção de vocês, um beijo e até a próxima.